Ter uma pedra Chohan seria muito melhor do que ter smartphone. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e como você pode ver, neste domingo não teremos o Notícias Teológicas. Vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer o Notícias Teológicas. É muito material para pesquisar, depois de pesquisar, construir o roteiro, depois gravar e depois editar. E esse final de semana realmente eu não tive tempo. Eu quero ver se eu consigo lançar ele na terça-feira. Se eu não conseguir lançar, aí só no próximo domingo mesmo. Peço a compreensão de vocês, mas realmente é um vídeo que dá muito trabalho e esse final de semana eu não tive tempo para fazer isso. E aí, para não deixar vocês sem vídeo aqui no domingo, eu vou falar de um livro, que inclusive é um livro que eu nem acabei de ler, mas que eu já quero falar um pouquinho dele. É um livro bem grande, então dá para dividir o livro pelo menos em duas partes. Eu vou falar dessa primeira parte e aí, quando eu terminar o livro, eu volto e venho falar da segunda parte, das minhas impressões nessa segunda parte. Bem, o livro é esse daqui, ó. As Crônicas de Olan. Eu acho que é assim que fala, né? Olan ou Olan? Acho que é As Crônicas de Olan. Olan. Bem, Luz e Sombras, volume 1, do L.L. Wilkes, da Tolkien Publicações, que é um selo da editora Fiel. Mas antes de falar desse livro, eu preciso falar do Concílio Livros e Teologia. Sim, você agora pode fazer parte do Concílio Livros e Teologia, clicando ali embaixo no botão Seja Membro. Bem, o que acontece quando você vira um membro do Concílio? Você faz uma pequena contribuição mensal, é realmente pequena, e você ganha alguns mimos. Quer um exemplo? Eu gravei um vídeo que vai ao ar na quarta-feira, mas o pessoal do Concílio já assistiu. Além disso, vão ter vídeos exclusivos só para o pessoal do Concílio e você também participa de um grupo exclusivo do WhatsApp, onde você ajuda o nosso canal no sentido de dar a sua opinião, qual o livro que você gostaria de ver aqui. Algumas votações vão acontecer por lá e eu também, é óbvio, quero fazer alguns sorteios também nesse grupo exclusivo. Então, se você puder, não for fazer falta para você, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Se você é assinante do YouTube, você pode ser membro durante um mês gratuitamente, clicando lá embaixo também no botão Seja Membro, ok? Muito bem, então vamos embora falar de As Crônicas de Olan, ou Olan, Luz e Sombra, volume 1. Eu li até a página 318. Eu vou começar agora o capítulo 13. E eu quero trazer um pouquinho sobre essa história, sem spoiler, não vou dar nenhum spoiler aqui para você. Mas porque é um livro muito interessante e que merece sim um pouco mais de cuidado na nossa resenha. Muito bem, quando eu comecei a ler esse livro, eu recebi algumas opiniões de algumas pessoas que já tinham lido o livro, falando que assim, tenha paciência no início, porque no início é um pouco lento, mas depois a coisa desenvolve e aí vira assim bem alucinante, uma aventura alucinante. Na minha opinião, isso está equivocado, porque logo no início, para mim, foi muito alucinante. Para mim, assim, no início, os primeiros capítulos, 2 ou 3 primeiros capítulos, as coisas acontecem muito rápido e trazem logo o seu interesse para dentro da leitura. Então, acontecem coisas muito, assim, você não está entendendo direito, ainda não foi apresentado bem a história, não foi apresentado muito bem o reino onde essa história se passa, mas coisas muito importantes já estão acontecendo. Por exemplo, tem um Giborim, que é uma espécie de tropa de elite desse reino, um soldado, né, todo especial. Logo no início ele está caminhando rumo a uma missão e ele sabe que essa missão é uma quebra de um pacto entre um reino e outro reino e terá consequências absurdas. Ele sabe disso, mas ele acha que é necessário fazer isso. Então ele vai nessa missão, entrando ali no Reinos das Sombras, né, e ele faz um negócio lá que eu não vou contar para você. E esse pacto entre o reino da luz e o reino da sombra é quebrado. Muito bem, num outro lugar, numa vila chamada Avilá, nós temos o rapto do velho Enoch. O que é o Enoch? O Enoch é uma espécie de pirateiro de celular. Bem, deixa eu explicar isso direito. É o seguinte, no livro aqui nós temos as pedras Chohan, aquelas pedras que eu falei logo lá no início do vídeo. E essas pedras Chohan, elas têm muitas funções. Elas podem gravar um determinado local, gravar imagens, elas podem transmitir conhecimento para dentro da sua cabeça, elas podem servir de comunicação. Então essas pedras, elas têm várias funções.
Mas para que elas tenham essas funções diferenciadas, é necessário os lapidadores. A medida ou a forma com que você lapida essa pedra vai dar a função que essa pedra tem. E esse reino, o reino da luz, tem os lapidadores oficiais e é proibido fazer qualquer lapidação fora desses lapidadores oficiais. E esse Enosh é justamente um pirateiro, é alguém que faz lapidação fora ali das fontes oficiais do governo. Pois bem, nós temos então o rapto do Enosh, que é esse lapidador pirata, e ele então é raptado por membros ali do reino das sombras, ok? Bem, então nós temos esse Giborim, que é o soldado especial, quebrando esse pacto. Em um outro lugar nós temos esse rapto do Enosh. E aí, depois desses dois acontecimentos, a aventura vai focar em 3 pessoas, em 3 garotos, 3 adolescentes, deve ter seus 15, mais ou menos isso, 15, 16 anos. Nós temos o Ben, que era aprendiz desse lapidador pirateiro ali. E nós temos a Leonara, que é amiga do Ben, filha do sacerdote de Ávila dessa vila, e nós temos o irmão dela, que é o Adin. Esses 3 partem na aventura atrás do Enosh. Esse Ben fica sabendo que o Enosh foi raptado e ele então vai atrás tentando livrar o Enosh ali das cadeias, né, das sombras. E eles então partem nessa aventura. Em um momento dessa aventura, logo no início ali, nós vemos a separação do Ben, da Leonara e do Adin. A Leonara e o Adin ficam num lugar, ele tem que ir para outro lugar, mas depois logo eles se reencontram e eles são também raptados para o reino das sombras. E aí, lá no reino das sombras, acontecem algumas coisas bem interessantes. Você fica sabendo mais um pouquinho do que está acontecendo, através até dos olhos do Ben, da Leonara e do Adin. Eles conseguem fugir de lá com a ajuda do Giborim. Esse Giborim era o soldado, tropa de elite lá. Ele acaba entrando nesse reino das sombras, consegue livrar o Ben, a Leonara e o Adin dali, e eles então saem dali sendo perseguidos, né, pelos inimigos e tal, até eles chegarem no deserto. Nesse deserto acontece uma coisa também muito interessante e que você já fica de olho em um determinado personagem. Você já começa a achar, olha, esse personagem tem alguma coisa nele que não está sendo contada para nós. Tem alguma coisa de especial, tem alguma profecia, alguma coisa acontece com ele que não acontece com os demais personagens. Essa escapada é muito legal de se ler, é bem interessante a forma como eles escapam. Você realmente entra no meio da história, fica torcendo por eles, fica torcendo para que eles escapem bem. Você começa a se apegar a esses personagens, tanto ao Giborim como também a esses 3 meninos, e são personagens bem escritos. O L.L. Whitzer não tem pressa em descrever as coisas, então é um livro que de vez em quando você vai ver ele descrevendo com muita calma o ambiente em que está acontecendo aquela cena, tudo o que está acontecendo, mas tudo que está ali tem um motivo de estar. Então não é enrolação, é realmente para você visualizar na sua cabeça tudo o que está acontecendo e em que local está acontecendo. Antes de eu continuar falando do livro As Crônicas de Olan, eu vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu sempre estou trazendo vídeos como esse daqui. Se você está gostando desse vídeo e não quer perder os outros vídeos, inscreva-se e acione o sininho. E para você que já é inscrito, deixe o seu like, porque isso também ajuda muito na divulgação do nosso canal. Muito bem, depois dessa fuga alucinante, né, tanto do Giborim como dessas 3 crianças, 3 adolescentes ali do Reino das Sombras, eles são levados à capital do Reino da Luz, que é Olamir. E é impossível não fazer uma ligação entre Olamir e a Nova Jerusalém. À medida que o autor vai descrevendo a cidade, a majestade, a beleza da cidade, a ligação para mim é direta. Ainda que não seja realmente a Nova Jerusalém, mas você faz uma ligação a respeito disso. Eu me lembrei também muito ali do livro de Agostinho, né? A Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E nós com certeza estamos na Cidade de Deus. Inclusive nessa cidade tem o Olho de Olamir. O Olho de Olamir é uma espécie ali de olho de Sauron, só que invertido, né? Nesse caso aqui, ele é responsável por não deixar as sombras prevalecer. Enquanto o Olho de Olamir está forte, enquanto o Olho de Olamir está refletindo, as sombras não prevalecem contra a luz. Só que esse olho está enfraquecendo. Algumas pessoas estão negando isso
mas o olho está enfraquecendo e precisa ser feita alguma coisa para que o olho seja reativado e fortalecido, porque afinal de contas, agora o reino das sombras vai com certeza atacar o reino da luz por causa daquilo que o Giborim lá, o Tropa de Elite, fez. Pois bem, quando eles chegam nessa cidade, o Giborim vai ser julgado por aquilo que ele fez. Afinal de contas, ele quebrou um pacto e trouxe guerra para o reino da luz. E aí, nesse julgamento, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a pena para o tipo de atitude que o Giborim tomou é ou banimento ou morte. E aí você fica pensando logo no início o seguinte: bem, vamos torcer para que ele seja banido. Mas é o contrário. Tem que torcer para que ele morra, porque o banimento é pior do que a morte. O banimento é ele ser banido para o reino das sombras. E o que acontece nesse reino das sombras é muito pior do que a morte. Tanto que as pessoas que é contra esse Giborim ficam votando para que ele seja banido, e as pessoas que é a favor dele ficam votando para que ele morra. Bem, acontecem algumas coisas nesse julgamento, umas coisas bem interessantes. Traduzindo, nós ficamos sabendo que o Ben, lembra o Ben que tem alguma coisa estranha com ele, alguma profecia? Pois bem, tem uma pedra específica que é capaz de realizar essa reativação do olho, fortalecer a luminosidade do olho de Olamir. Mas para que ele faça isso, ele precisa sair em uma aventura e levar essa pedra em determinados lugares do reino, tanto das sombras como da luz, em determinados lugares, e ativar essa pedra, voltar com essa pedra para Olamir para ativar o olho. E é justamente nesse ponto em que eu estou. Eles saíram, eles conseguiram se desvencilhar ali, os 3 adolescentes, porque eles também estavam sendo acusados de traição, e eles conseguiram também libertar esse Giborim. Como acontece a libertação é bem interessante também, você pode ler. Eu não estou contando detalhes do livro justamente para você ter essa experiência. Então ele sai para os locais onde essa pedra especial que está com o Ben vai ser ativada. Então vai o Tropa de Elite e os 3 adolescentes nessa aventura. E aí, como eu disse, a aventura volta a ficar alucinante novamente. Então nós temos ali logo no início uma aventura bem alucinante, depois um ponto onde ela fica um pouco mais lenta, mas é necessário que ela fique lenta para que você entenda o que está acontecendo, entenda essa questão dos reinos, entenda inclusive a história da luta e da guerra entre esses 2 reinos, e aí depois volta a ficar alucinante com essa nova aventura, dessa nova ativação do olho de Olamir, ok? Então fica aqui, sim, a minha forte indicação. É uma obra muito bem escrita. Eu sei que muita gente vai fazer uma comparação entre essa obra e O Senhor dos Anéis. A comparação é inevitável, até porque é realmente mais comparável com O Senhor dos Anéis do que comparável, por exemplo, com Nárnia. Nárnia é tudo muito claro, as comparações ou as formas de linguagem que deixa a entender ali a comparação, por exemplo, do Aslan com o próprio Jesus e assim por diante. No livro aqui, uma coisa bem interessante é que o autor consegue colocar isso de forma muito sutil. Então, você está lendo o livro em determinado tempo, ou em determinado lugar aqui do livro, você de repente para e fala: caramba, ele está fazendo citação de tal passagem bíblica, ou de tal situação bíblica, ou como a Bíblia descreve determinada coisa. Mas fica muito sutil, você tem que prestar muita atenção para você fazer esse link, entendeu? Tipo você assim, caramba, olha só, ele está falando disso, mas na verdade, se você analisar bem, ele está fazendo uma comparação, por exemplo, com o pecado, com a justificação, com a santificação ou qualquer coisa desse tipo. É muito bem escrito, uma aventura muito boa de ser lida, muitas páginas, letra pequena. Então é muita coisa para você ler, mas vale a pena você ler, pelo menos até agora tem valido muito a pena ler esse livro aqui. As Crônicas de Olam, Luz e Sombras, volume 1, do L.L. Witzer, da Tolkien Publicações, da editora Fiel. Olha só, eu não vou deixar aqui a minha nota, porque eu vou deixar minha nota somente quando eu fizer a resenha final do livro. Mas fica aqui sim a minha indicação para que você comece a ler essa obra, interessantíssima. Sabe aquele livro que eu sempre falo para você ter aí na sua casa, para você descansar a cabeça, quando você não está afim de ler teologia, quando você não está afim de ler uma coisa mais robusta e vai descansar a sua cabeça e vai te divertir? Pois é, essa é uma ótima indicação, ok? Se você gostou desse livro, se interessou por ele, lá embaixo nós temos o link que você pode comprar essa obra, e comprando por esse link você também ajuda o nosso canal.
Pois bem, não esqueça do seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.